A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Economizar é bom, né? E a economia na Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho de odontologia aqui na companhia do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Mais uma vez eu agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, vamos falar de novas tecnologias na área e é interessante isso, né? Ver como a área evoluiu em função das novas tecnologias, correto, doutor? Correto, Luciana. A odontologia, ela vem se transformando ao longo dos anos e de maneira muito rápida, o que é muito bom, né? A gente sai daquela odontologia meio traumática e a gente entra numa era de odontologia mais moderna, que traz sempre visando conforto e praticidade, tanto para o profissional quanto para os pacientes. Então a gente tem que estar constantemente em estudo, porque está muito rápido, a tecnologia, cada dia uma coisa nova, e tudo isso em benefício para nós todos. Bom, então vamos ver aí a interação dos nossos espectadores com a primeira pergunta de hoje. Como a inteligência artificial tem sido aplicada no diagnóstico odontológico? Então, a inteligência artificial, ela tem sido usada muito no diagnóstico de exames. É possível a gente, através das radiografias, telerradiografias, tem programas que já mapeiam doenças específicas que estão naqueles exames, como cáries, perdas ósseas. Na área de ortodontia, a gente consegue que a inteligência artificial já faz as medidas cefalométricas, que são medidas que a gente tem sobre os pacientes. Isso tudo hoje já é possível fazer através da inteligência artificial. Perfeito. Dá uma precisão maior e também agiliza no processo, por exemplo, aí, de chegar a um diagnóstico. E auxilia muito, ganhamos tempo, né? Mas sempre com a parte humana checando tudo isso, conferindo, mas nos auxilia muito, com certeza. Muito bom. Bom, vamos à próxima pergunta, a segunda pergunta de hoje. Como os scanners intraorais, né, estão revolucionando os tratamentos dentários, doutor? O scanner, eu considero isso uma das grandes evoluções mais recentes da odontologia. Com ele, a gente elimina a tradicional moldagem, a massinha. Quem nunca teve que moldar, aquela sensação de ânsia às vezes, né? E com o scanner isso não é preciso. A gente ganhou muito em agilidade também. A gente consegue escanear esse paciente, é como se a gente estivesse filmando a boca do paciente. O software transforma aquilo em uma imagem 3D. E através dessa imagem 3D, abre um leque de possibilidades na odontologia, tanto na área de próteses, de implantes, de aparelhos, de ortodontia, de até mesmo a parte de periodontia, de diagnóstico por imagem.
o scanner vem revolucionar. Ele pega essa imagem 3D e abre essa imagem 3D para que a gente trabalhe, através dos softwares, um planejamento prévio do paciente. Então, dá para se fazer com muito mais eficiência do que se fazia anteriormente, justamente porque a tecnologia amplia aí essa visão do profissional. Sim, muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Você consegue escanear um paciente, a comunicação com os laboratórios ficou muito mais facilitada, então a gente faz o escaneamento no consultório, no mesmo minuto o laboratório pode estar em São Paulo, em Belo Horizonte, em Batatais, ele recebe essa imagem. Antes a gente teria que pegar, ir para um laboratório dentro da clínica, vazar o gesso dentro dessa moldagem e aguardar um tempo de presa. Poderiam ter falhas que você só ia ver depois da presa, fazer o paciente retornar ao consultório. Com escaneamento, a gente não tem mais esse problema, porque se há alguma falha no escaneamento, você visualiza imediatamente. Então, tornou o processo muito mais ágil e até mesmo mais barato para todo mundo. Perfeito. Vamos agora à terceira pergunta de hoje. Quais são as principais inovações tecnológicas que beneficiam aí a odontologia? Bom, nós temos aí os scanners, né, como a gente veio falando. O scanner ele faz parte de um sistema que chama CAD/CAM, que ele é a parte de aquisição de imagem. Junto com o scanner, nós também temos as impressoras e as fresadoras 3D, tornando também tudo muito mais prático, mais preciso. A gente faz o escaneamento, esse scanner, a gente consegue imprimir praticamente imediatamente, após o escaneamento, um trabalho protético. Isso a gente ganha muito tempo. E ganha muita precisão também. Nós temos também os lasers vieram na área odontológica, também causando uma grande revolução de tratamento. Nós temos anestesia mecanizada, é possível hoje a gente fazer anestesia de forma mecanizada, deixa tudo muito mais prático. Os softwares de planejamento, antes a gente tinha que ir executando o trabalho, ia testando. Hoje, com os softwares virtuais, os softwares 3D, você planeja todo o tratamento, seja ele um trabalho protético, um trabalho ortodôntico, você sabe o resultado desse tratamento antes mesmo de começar o tratamento, através dessas tecnologias. Muito bom. Quarta pergunta do programa de hoje, nossa quarta interação dos nossos espectadores. O que é a impressão 3D, né, na odontologia e como ela é utilizada? Então, como eu disse, a impressão 3D ela pega esse modelo virtual gerado através de um scanner e materializa ele. Ela transforma isso em matéria, o que era virtual em matéria. E a impressora hoje, a gente já consegue ter essas impressoras dentro do consultório. Antes era uma questão, só as grandes fábricas tinham essas impressoras. Hoje a gente conseguiu uma popularização dessas impressoras. Através das impressoras, a gente consegue imprimir dentes, próteses, né? Coroas de próteses, as facetas. Nós conseguimos imprimir os guias cirúrgicos para implante. Uma cirurgia de implante que antes tinha que ser, vamos falar, modo popular, aberto, que você tinha que abrir o campo cirúrgico, hoje você consegue fazer sem cortes uma cirurgia de implante, através das guias de implante. O profissional insere as guias feitas através de um planejamento virtual que foi impresso na impressora 3D e consegue fazer isso. Na ortodontia, uma grande mudança também com as impressoras foi nos aparelhos, Luciano. Nós temos os alinhadores estéticos. Alinhadores estéticos só são possíveis de ser confeccionados por causa das impressoras, que a gente consegue imprimir tudo aquilo que a gente planejou no 3D. Muito bom. Mais uma participação dos nossos espectadores. Vamos lá. Quais são as vantagens do uso de lasers, né, nos tratamentos odontológicos? Isso. A laser terapia ela vem nos ajudar muito no tratamento e também na agilidade de recuperação de alguns problemas. Ela ajuda muita gente no tratamento de dores musculares, dores articulares, sensibilidades dentinárias. Nos auxilia também no pós-cirúrgico. A gente faz uma cirurgia, imediatamente a gente faz a aplicação de laser, vai nos ajudar muito na recuperação. Problemas com pacientes que às vezes podem ter um edema de face por um tratamento endodôntico, ele nos ajuda muito na recuperação desse inchaço. E há também os lasers hoje, até mesmo para fazer as restaurações.
ainda não está tão comum nos consultórios, mas é possível fazer restaurações através do laser, deixando de lado aquele antigo motorzinho que é o que todo mundo não gosta daquele barulho, né? Isso vai ser revolucionário para quem tem medo de dentista. Já é uma realidade, mas ainda não se encontra presente em todos os consultórios. Penúltima pergunta desse bloco, vamos a ela. É possível saber como ficarão meus dentes, né, com o uso das novas tecnologias? Sim, com certeza. Como eu já falei anteriormente, é totalmente possível e totalmente previsível hoje qualquer tratamento odontológico. Você quer fazer um planejamento, como vão ficar suas próteses, como vai ficar a sua lente de contato, os seus dentes após o tratamento ortodôntico, isso tudo hoje a gente consegue ter uma boa previsibilidade através dos planejamentos virtuais. A gente faz o escaneamento, é feito um planejamento e é apresentado ao paciente. Inclusive, através das impressoras, hoje é possível a gente fazer um test drive, que a gente chama de mock-up. Você vai fazer uma prótese, é possível a gente imprimir uma simulação para você já poder ter uma ideia de como vai ficar. Muito bom. Última pergunta do bloco, vamos a ela. O que são os alinhadores invisíveis, não é? Como essa nova tecnologia aí os tornaram mais eficazes? Os alinhadores é um sistema de aparelho termoplástico, eles são confeccionados através de uma termoplastificação em cima de um modelo 3D. E para gerar esse modelo 3D é feito um planejamento virtual em cima dos modelos escaneados do paciente. Então, a gente usou a tecnologia do scanner para gerar esse modelo virtual, usou um software de planejamento 3D, um software muito parecido com os que arquitetos usam hoje para fazer a casa, faz aquela simulação muito real do como vai ficar. Na odontologia, a gente usa esse software e aí é impresso esses modelos. Então, se a gente fez um planejamento com 24 estágios, 50 estágios, vão ser impressos 24 modelos, 50 modelos, depende do paciente, e em cima disso é confeccionado os alinhadores. O alinhador, ele é mais um sistema de aparelho. Ele faz a mesma coisa que os brackets, os tradicionais brackets, aquelas pecinhas que a gente cola nos dentes, a gente consegue fazer com os alinhadores. É uma opção de tratamento ortodôntico hoje. Doutor, vamos a mais uma pergunta dos nossos espectadores. Vamos lá. Como a tecnologia de radiografia digital impacta na odonto hoje? Ela deixa tudo muito mais claro, né? Hoje, através do raio-x digital, a gente tem uma clareza muito maior dos nossos exames, né? Antigamente, o nosso filme radiográfico ele tinha que ser revelado, a gente tinha que aguardar um momento dessa revelação. Essa revelação, ela nem sempre ela tinha um padrão, às vezes ela ficava mais clara, mais escura. Hoje, com a radiografia digital, a gente tem isso instantâneo, é feito rapidamente, ela está na tela, a gente consegue, então, agilizar o processo de diagnóstico. Além disso, ela é muito mais ecológica, a gente não tem biomateriais aí que seriam os reveladores, nem os filmes radiográficos, então ela deixa tudo de maneira digital e também traz novos exames, que deixa uma precisão maior no dia a dia para o ortodontista, para o dentista fazer o seu diagnóstico e tornar o tratamento muito mais assertivo. Agiliza o processo, né? Então, só vantagens. Só vantagens. O raio-x digital foi um grande ganho. Além da nitidez, a agilidade em toda a parte de diagnóstico. Vamos à 9ª pergunta do nosso programa de hoje. Existe diferença aí, né, na resistência entre os materiais impressos em 3D e aqueles que eram produzidos tradicionalmente? Existe, são materiais diferentes. Quanto a gente fala de durabilidade, se a gente falar de rigidez, eles são materiais totalmente diferentes, mas são adequados para a gente fazer a instalação na cavidade oral, para o paciente poder usar. Então, a gente tem vários materiais que a gente vai estar fazendo ou com a impressão ou com a fresagem, que são totalmente compatíveis com os materiais que a gente tinha antigamente, né? Em durabilidade, em resistência. Vou dizer que, às vezes, mais preciso, porque a gente tem ali todo o programa onde a gente consegue ver os detalhes. Às vezes a gente está fazendo um preparo para uma prótese e o laboratório identifica que ali, se tivesse um ângulo um pouco melhor,
aquela prótese estaria melhor adaptada. Então, isso favorece muito. E os materiais substituem totalmente os tradicionais. Quando se falava do molde tradicional, ele reproduzia aquele elemento. Hoje você pode, inclusive, fazer correções, não é? Isso dá um ganho. Dá um ganho de tempo, porque o outro você ia ter que fazer toda a etapa de moldagem, aguardar o gesso, para depois avaliar, mandar isso por Sedex ou para algum motoboy, depende aonde é o seu laboratório, e aí para chegar lá e falar assim, olha, vamos precisar melhorar. Aí volta tudo e então tudo isso perdia-se muito tempo, né? Perfeito. Vamos a mais uma participação dos nossos espectadores agora. Como os robôs estão sendo usados, não é, na odontologia? E quais são as limitações do uso da robótica nesses procedimentos? Na odontologia, mais a parte cirúrgica, né? As cirurgias através de robô não são tão comuns, a gente não vê isso com frequência. Dentro dos consultórios, então, a gente não tem ainda. São mais cirurgias maiores, cirurgias realizadas pelos bucomaxilofaciais, que são cirurgias normalmente realizadas dentro dos hospitais. Então, acho que a grande limitação ainda é que a gente ainda não tem o robô em nosso favor dentro dos consultórios, né? Mas eu acredito que em breve pode ser algo que venha para nos auxiliar. Perfeito. E de fato, né, ainda não é tão acessível, a gente sabe que precisa de um desenvolvimento e para ficar acessível de uso em larga escala, então ainda vai um tempinho. Como eu disse, tudo muito rápido, né? A gente falava aí de impressoras, era uma coisa que a gente não imaginava que a gente teria, scanner, e ia demorar, e quando vê, estava invadindo os consultórios. Pode ser que isso aconteça também com os robôs, mas eu acredito que ele ainda tem que popularizar até mesmo nessa área cirúrgica, em hospitais, depois começa a chegar nos consultórios e, com certeza, quando chegar, ajuda, porque é mais precisão, né? Você tem muito mais precisão. Mais uma participação e interação dos nossos espectadores. Uso de laser, né? Pode substituir métodos tradicionais de tratamento de cáries e cirurgias gengivais? A gente começou a adiantar isso em outra pergunta, né? É uma tendência. É uma tendência. O laser, ele tem várias propriedades, e a parte periodontal ajudaria muito, até porque ele já vem fazendo o tratamento, a cicatrização, e ajuda muito nas cirurgias, e também nas cáries. É uma grande tendência que a gente logo comece a fazer o tratamento das cáries através do laser. Perfeito. Mas isso tudo, não é? Investimento em nova tecnologia, aperfeiçoamento dessa tecnologia, para que, de fato, isso caia na rotina. Sim, demanda muito estudo, muito conhecimento e muita prática, né? A gente tem uma oportunidade cada vez maior de se especializar, de fazer os cursos próprios para isso, e com laser não é diferente. Já existem cursos apropriados, especializados para quem quer trabalhar com a laser terapia, e isso vai, com certeza, é um caminho que cada dia nós vamos estar mais presentes no consultório. Claro que depois que a gente tiver com muito embasado, com estudo muito aplicado. Perfeito. E, como a gente disse anteriormente, sem o barulho do motorzinho, né? Então, isso vai agradar muita gente. Vai, com certeza. Mas provavelmente vai ter o barulho do laser também. Não tem. O específico não tem, é silencioso. Não, é silencioso, é um feixe de luz, né? A gente tem dois tipos de laser, o infrared, né? O infravermelho e o vermelho, e é silencioso e é indolor. Isso já ajuda demais aí no tratamento. Vamos a mais uma pergunta. A fabricação digital aí, né, pode substituir completamente os métodos tradicionais de moldagem? Sim, já substituíram. Hoje a gente não necessita mais das moldagens de maneira alguma para fazer nenhum trabalho, seja ele protético, de parte de implantes, com os guias, seja para guias cirúrgicos, em grandes cirurgias, ou até mesmo para ortodontia. É tudo feito hoje de maneira totalmente digital. Escaneamento, impressões e a instalação no paciente. Perfeito. Alguma evolução no campo anestésico? Tem isso já dentro? E indicações e contraindicações aí na questão de anestesia? Sim, hoje nós já temos a anestesia de maneira digital, robotizada, né? Que promete uma anestesia totalmente sem dor.
É uma anestesia que tem um robô, um equipamento que vai fazendo a liberação de maneira bem sutil, bem suave, e a sensação de dor realmente ela é muito diminuída em relação aos métodos tradicionais. Perfeito. Então, a anestesia digital, robotizada, ela já é uma realidade também nos consultórios. E lembrando também que é a especificidade de cada pessoa, né? Tem gente que tem aí alguma ressalva com relação à anestésica, né? Mas isso é raro. Sim, nós temos que fazer sempre uma anamnese muito minuciosa, porque nós temos diferentes sais, né, anestésicos. Então, varia cada paciente, às vezes pode apresentar uma alergia, uma intolerância a algum desses, e a gente tem como alterar, e isso a gente descobre na anamnese, né? Pode acontecer também do paciente, às vezes, não saber que tinha aquela intolerância. Alergia, intolerância. Mas isso também é facilmente controlado pelo cirurgião dentista no consultório. Maravilha. Mais uma participação de espectadores. Vamos a ela. De que maneira a tecnologia aí pode reduzir o medo e o desconforto dos pacientes durante os procedimentos? A gente já falou um pouquinho a respeito disso, né? Mas, de fato, melhorou muito para quem tem medo. Sim, melhorou demais. A odontologia, toda a tecnologia que surge, ela vem visando conforto. O conforto do paciente, o conforto do profissional, para que tudo se torne mais ágil, menos doloroso, né? E isso tudo acarreta também menos custos, né? Ser tudo mais ágil, são menos consultas. E para quem tem o receio, né, de ir ao dentista, os consultórios estão se modernizando. Hoje o paciente que vai até o nosso consultório, ele se sente em casa, perde aquela imagem de consultório, aquela que dá um receio no paciente, porque a gente busca tudo que a gente pode fazer em tecnologia para favorecer. Se a gente pegar desde o início do tratamento, que a gente não precisa mais fazer as moldagens, a gente pode fazer tudo de maneira escaneada, não tem aquele receio da ânsia, que todo mundo que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Depois a gente pega todas essas imagens, trabalha de maneira 3D muito rapidamente, consegue fazer toda a previsibilidade. Quanto mais previsibilidade, menos consultas. Então, menos dias de ir ao dentista, né? E isso tudo vai aumentando o conforto para o paciente. Depois, a instalação das peças fica muito mais assertiva pela previsibilidade. Na parte de aparelhos, os alinhadores estéticos são confortáveis, são práticos de usar, você não tem nada colado nos seus dentes, como os tradicionais brackets. Então, o tratamento também vai ficar mais prático. Se a gente pensar nas anestesias, hoje a gente pode fazer anestesia de maneira robotizada, que também reduz muito aquela sensação para quem tem medo da picadinha e tudo mais. Mesmo quem não tem, você consegue aplicar produtos que diminuem esse conforto. Nós temos anestésicos que são mais ágeis, aceleram mais rapidamente o efeito da anestesia. Então, o paciente praticamente também não sente. E nós ainda temos também os lasers, que também vão ajudar a gente na sensibilidade de dor, de músculo, de articulação, de sensibilidade dentinária, vai ajudar a gente em várias áreas. Então, com certeza, a tecnologia transformou a odontologia, deixando muito mais confortável o paciente. E como você colocou, né? A gente já percebe isso na sala de espera. Sim. Né? Que antes a gente tinha aquele clima de sala de espera de pessoas com dor, de pessoas que saíam com dor da sala pós-tratamento. Né? Então, o choro, em especial em crianças, era comum. Hoje é raro ver isso. Com certeza, com certeza. A ideia, né, o conceito passa pela modernização do consultório. Você está num ambiente que não parece que você está para passar por um procedimento, né? Que às vezes as pessoas acham que é ruim, mas como eu disse, a odontologia mudou, está muito tranquilo, e isso passa desde a porta de entrada do consultório. E uma das coisas principais aí é o fator tempo, não é? A gente percebe o quanto todos os processos estão mais ágeis que no passado, e isso, para quem tem medo, ajuda também. Ajuda muito. Ajuda porque são menos consultas, né, Luciano? E a gente também tenta não interferir muito no processo da vida normal da pessoa. As pessoas, cada dia menos, têm tempo. Exato. E se eu tenho que fazer ela ir muitas vezes ao consultório, isso vai, de alguma maneira, ficar desconfortável também. Não só para quem tem medo, mas a pessoa não tem medo do dentista. Mas se ela tem que ficar indo toda hora no dentista, isso atrapalha a vida pessoal dela, né? Então, a gente pensa nisso também para trazer esse conforto de maneira geral.
Perfeito. Numa das coisas de rotina que a gente tem do tratamento odontológico, que são as placas, né? Retirada e etc. Tecnologia tem ajudado de alguma forma nisso, seja preventivo ou na ação? A gente consegue, através dos raios-x, já identificar, às vezes, tartos subgengivais, que a gente só iria descobrir um pouco mais à frente, que deixaria o tratamento muito mais difícil, né? Através também das tomografias, a gente já consegue identificar possíveis microfraturas, que talvez a gente só identificaria isso num futuro quando viesse à tona um problema de dor ou de um inchaço, de uma perda de um dente. Então, a tecnologia nos ajuda muito no diagnóstico, adiantar, né, esse diagnóstico. Então, a tomografia, como eu citei, é um exame 3D. A gente consegue praticamente dar uma volta em volta do dente, que está lá dentro do osso, e ter uma visão muito precisa. Então, tudo isso nos ajuda. Os softwares também de planejamento, eles mapeiam muito bem para a gente a sobrecarga de oclusão em cima de determinados pontos. Então, a gente consegue identificar, olha, aquele dente ou aquele segmento de dente está recebendo mais força do que um lado. Então, a gente consegue, com isso, evitar problemas decorrentes desses problemas. Perfeito. Bom, tenho certeza que a gente vai voltar daqui a pouco nesse tema, porque novas tecnologias surgirão, mas agradeço sempre, doutor, né, pela clareza, junto aqui aos nossos espectadores. Eu que agradeço mais uma vez, Luciano. Um prazer enorme estar aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida que gerar. É um tema que sempre traz muitos questionamentos, né? Afinal, como você disse, cada dia é uma coisa nova. A gente tem que ter alguns cuidados com tudo que a gente vê de muito novo, entender o porquê daquilo e consultar sempre um especialista para saber se é o melhor caminho. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode continuar, né, interagindo nas nossas redes sociais, sabendo o tema dos próximos programas e mandando as suas perguntas por texto ou por vídeo, lembrando sempre de gravar na horizontal, tá certo? Continue sempre ligados na programação da Educadora, em especial aqui no Pergunte ao Doutor. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Economizar é bom, né? E a economia na Farm é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farm Batatais.